everyone, and welcome. Today we're joined by Pascal. Olá a todos e sejam bem-vindos. Hoje estamos com Pascal Lotas, professor associado na Universidade de Kyoto e também apresentador do muito popular Neutrality Studies. Então acho que o que todo mundo está discutindo atualmente é o Alasca, e eu achei, chegando perto da reunião, que é bastante interessante. As reações são, algumas, excessivamente entusiasmadas. Alguns esperavam que Trump talvez estivesse armando uma armadilha para Putin. Outros achavam que Putin enganaria Trump. E na Europa tem sido principalmente pânico e medo. Então eles tiveram essa combinação estranha em que alertam Trump, não faça isso. E também, sabe, o elogiam, que líder maravilhoso ele é, para garantir que não fiquem de fora. Quero dizer, tem sido bastante caótico. E acho que eles meio que perdem de vista as questões mais amplas. Então pensei sim, vamos começar com uma pergunta bem aberta. Como você avalia essa reunião no Alasca? How do you assess this meeting in Alaska? Então a reunião é extremamente fascinante para mim, quero dizer, todo o processo de como chegamos até ela. Porque sabe, surgiu do nada, pelo menos para mim. Primeiro, tivemos Donald Trump assumindo o cargo, e eu também conversei com estudiosos russos, e eles me disseram, olha, o jogo do momento na Rússia é a gestão de expectativas, porque Trump vinha dizendo todas essas coisas sobre querer encerrar a guerra na Ucrânia, que isso nunca teria acontecido sob seu governo, e que ele faria paz em um dia. E muitas das coisas que ele disse, incluindo reconhecer que se trata de uma guerra por procuração, eram pontos importantes para os russos. Mas, novamente, eles entendem muito bem, especialmente Vladimir Putin, que os Estados Unidos não são comandados por uma única pessoa. Certo? Vladimir Putin já afirmou várias vezes que teve boas relações com vários presidentes americanos. E uma vez que eles voltam para Washington, ou que todos voltam para casa, de repente a política muda novamente, certo? Então acho que os russos entendem muito bem que os Estados Unidos têm um processo político muito complexo. Mas ainda assim, havia esperança de que as coisas pudessem mudar. E eu acho que, na verdade, nos últimos 6 meses, russos e americanos juntos conseguiram mudar bastante a situação, considerando onde estávamos há um ano, caminhando, na verdade, para uma desescalada. Mesmo que ainda não tenha sido alcançado um acordo de paz propriamente dito com a Ucrânia, é possível perceber como os europeus estão realmente apavorados com a possibilidade de o conflito estar chegando ao fim, o que é a coisa mais estranha de todas. Mas essa é uma dessas realidades em que os estados satélites são mais belicistas do que o próprio poder central, certo? Eles internalizaram todos esses dogmas transatlânticos, de forma tão profunda que levam anos para se atualizar em relação aos últimos acontecimentos no centro. E agora vimos que o próprio centro, você sabe, oscila. Washington oscilou, depois Trump oscilou entre tentar fazer ligações telefônicas, buscar diplomacia com os russos e, por outro lado, novamente agradar aos neoconservadores e à facção nos Estados Unidos, que ainda acredita que mais armas e mais apoio à Ucrânia é o caminho a seguir. Eles bateram de frente com uma parede, certo? Quero dizer, é simplesmente, a Rússia não está apenas vencendo. A Rússia basicamente já venceu. E Orbán disse isso há 2 dias, que acabou. A guerra basicamente terminou. A Ucrânia perdeu. A questão é, quais são os termos do documento de rendição e como isso vai se desenrolar? E por um lado, acho que agora estamos vendo as negociações para isso. Essa negociação de rendição, não rendição, mas as formas de encerrar a guerra, porque um dos lados simplesmente não consegue continuar lutando. Pelo menos estamos vendo como os ucranianos estão desmoronando. Trump quer uma saída, mas os russos insistem. Acho que, na verdade, neste momento, os russos estão buscando uma forma de estruturar o que vem a seguir. É assim que eu entendo. É também assim que entendo o fato de eles não terem comparecido a essa reunião de cúpula. Eles não têm um acordo sobre nada, certo? Isso não é verdade. Desculpe, eles têm um acordo. E acho que ficou registrado nos bastidores da reunião de cúpula que eles querem buscar a paz. Acho muito importante esse slogan,
buscar a paz. Não é fazer a paz. A questão não é, vamos fazer um tratado ou algo assim. A questão é ter um processo que no final leve a uma estrutura melhor. E é disso que os russos estão falando, certo? As causas profundas da guerra e a estrutura de segurança que eles querem criar, não apenas com a Ucrânia. A Ucrânia é só uma peça do quebra-cabeça. Trata-se de um entendimento com os americanos sobre como criar uma arquitetura de segurança comum que leve em consideração as preocupações de segurança da Rússia. Vladimir Putin, em seu discurso sobre a cúpula, disse exatamente isso, não é? Ele disse que é isso que eles querem alcançar. E também agradeceu a Donald Trump por ouvir e tentar entender as causas profundas desse conflito. E sabe, para mim, Donald Trump parecia bem desanimado depois da cúpula. E acho que Smile in Tseprim. Ele estava divagando bastante sobre, sabe, muito barulho por nada, tipo nomeando sua equipe e agradecendo por serem ótimos e maravilhosos, enquanto Vladimir Putin fez um discurso muito conciso sobre o que é importante para a Rússia e o quanto os russos também apreciam os Estados Unidos. O discurso dele foi muito sobre apreciação aos Estados Unidos. Tudo isso, enquanto reconhecia que eles estão até mesmo envolvidos em uma guerra quente lá na Ucrânia. Então, para mim, o mais fascinante foi o lado dos russos, como eles parecem agora aceitar e incorporar que vivemos em uma nova realidade na qual, ao mesmo tempo, há confronto militar e também engajamento diplomático com o outro lado. E o fato de terem chegado a esse ponto, em que podem até se encontrar, é para eles um grande avanço, mesmo que Vladimir Putin diga explicitamente que isso é apenas o primeiro passo. Então ele espera mais passos. E ao final da reunião, ele convidou Trump para Moscou, certo? É uma jogada muito inteligente e, claro, fazer isso também em inglês e colocar os holofotes sobre Trump, sinalizando todo esse tipo de elogio, que, aliás, a mídia ocidental não está noticiando. CNN, BBC, New York Times, eles só relatam o que Trump disse. E aí, de vez em quando, citam algumas falas de Vladimir Putin, mas nunca refletem sobre o quanto Putin realmente elogiou os Estados Unidos, o que, na minha opinião, mudaria bastante a forma como entendemos os russos no Ocidente. Mas isso, claro, nunca é feito. No geral, interpreto isso como uma cúpula bastante significativa, no sentido de que muda a forma como essas duas grandes potências agora interagem uma com a outra. Minha maior preocupação é que os Estados Unidos ainda não têm certeza sobre o que fazem e o que querem. Acho que Donald Trump queria uma vitória de curto prazo. Ele queria vender algo para os russos. Ele disse, não há acordo até que haja um acordo. Então, na cabeça dele, não há acordo fechado. Mas acho que, para os russos, como eles interpretam isso mais como parte de um processo, veem como algo útil, e é por isso que foram até lá. E por isso, essa delegação tão grande e poderosa foi aos Estados Unidos. E isso também é uma medida de construção de confiança. Na verdade, para os russos dizerem, claro, confiamos em vocês o suficiente para ir ao Alasca. E no final, tudo correu bem, certo? Eles realmente tiveram exatamente a reunião que queriam ter. Para mim, essa é uma reunião muito esperançosa, e acho que é uma forma pela qual os Estados Unidos também tentando entender como o mundo multipolar vai funcionar. Não é mais de cima para baixo. Agora, são pares de verdade, são iguais. Por múltiplo que externo do Estados Store, foi conhecia e reconhecia realmente os pares. Soris MS. É um ponto interessante o que você diz sobre a cobertura da mídia, porque tem havido esse esforço de não humanizar o oponente, de não fazer os russos parecerem racionais, de não discutir suas preocupações de segurança em nenhuma circunstância. São todas essas caricaturas de um Putin irracional e agressivo, com características semelhantes às de Hitler. Ele só quer conquistar. Tudo é sem provocação. Em outras palavras, não pode haver nenhuma diplomacia razoável, e ele só respeita a força. Então é muito estranho para mim ouvi-lo vir aos Estados Unidos
e falar sobre boas relações. Mas acho que você está certo. Essa solução rápida que eles queriam vai totalmente contra o que os russos vêm dizendo. Que isso não é apenas sobre território, nem se trata só da Ucrânia. Então a ideia de simplesmente declarar um cessar-fogo e acabar com a guerra ignora que estamos diante de um problema mais amplo, que vem se acumulando há mais de 30 anos. No entanto, na minha opinião, muito disso parece estar focado nas questões bilaterais. Eles reconhecem que a situação da Ucrânia precisa ser resolvida. Mas veja, o Putin trouxe com ele pessoas do mundo econômico e empresarial. Tudo isso. O que você acha disso? Porque eles também se encontraram no Alasca, o que é bem diferente de se reunir na linha de frente, que seria a Europa, mas sim na fronteira comum deles, separados por apenas alguns quilômetros. Sim, e Vladimir Putin começou seu discurso dizendo algo como: vim aqui para o lugar mais próximo entre nós, onde somos vizinhos. E quando pousei, disse: olá, bom te ver de novo, vizinho. Que bom que você ainda está vivo. Ou algo nesse sentido. Quero dizer, ele valorizou ser vizinho dos Estados Unidos e realmente queria mudar essa percepção, certo? Que não estamos brigando tanto pela Europa, mas que precisamos resolver nossas relações bilaterais, nossos laços bilaterais, settle ser estima mais próximos um do outro do que pensamos. Não temos os europeus entre nós. Isso também é uma jogada muito inteligente do lado russo, porque essa é uma coisa com a qual eles também concordam com os americanos. É preciso tirar os europeus do cenário, porque isso é uma questão entre grandes potências e trata-se de reacender o relacionamento entre elas. E mais adiante, se você reacender esse relacionamento, também chegará a uma posição melhor no futuro. E a Europa, neste momento, está em segundo plano. Os europeus se tornam de mais fortes e appealing dos Estados Unidos em grau de décadas. Nós simplesmente não temos um exemplo desse nível de subserviência e dependência de uma potência estrangeira. Portanto, agora o mais lógico para os russos, e também para os americanos, é realmente começar a reparar seus laços bilaterais e, nesse processo, descobrir como reduzir essa tensão. E claro, no extremo mais baixo, ou no mais dramático, está o combate real na Ucrânia. É uma luta desigual, porque de um lado você tem o proxy dos Estados Unidos, a Ucrânia, lutando com homens e mulheres ucranianos, sangue ucraniano, contra os russos. Assim, os russos sangram diretamente, enquanto os Estados não. Mas isso faz parte da realidade de como os aprenderam a lutar de forma muito, muito eficiente, certo? Não são apenas guerras por procuração, eu as chamo de guerras de implementação. Agora, novamente, do ponto de vista russo, eles disseram desde o início que isso é entre nós e os Estados Unidos, em um nível estrutural. E eles tentaram consertar isso. Acho que os russos realmente interpretam o momento atual como uma janela de oportunidade para mudar de rumo. Sei que algumas pessoas discordam. Muito importante Brian Berlechik, que você já trouxe ao seu programa. Ele apresenta o argumento pessimista de que isso é basicamente apenas um ardil. Recuar um pouco, se rearmar, ganhar tempo e depois atacar novamente quando tiverem força suficiente. Não podemos excluir isso como possibilidade, mas vemos, pelo menos do lado russo, que depois de todas as experiências deles, ainda consideram o momento atual como algo que pode ser aproveitado, que é uma oportunidade. E eles tentam levar isso adiante. E eu realmente acho que esse processo vai continuar. Os americanos provavelmente estão desapontados agora por não terem nada muito concreto. Mas, por outro lado, acho que havia uma expectativa de que avançariam mais, porque houve essas delegações. E acredito que provavelmente teriam ocorrido mais reuniões se tivessem encontrado mais pontos em comum. Aparentemente, não encontraram. Embora uma reunião de 3 horas já seja uma cúpula bastante substancial, eles não chegaram tão longe quanto queriam. Mas, finalmente tiveram essa conversa entre a alta liderança. E, novamente, isso também inclui Lavrov, inclui Ryabkov, inclui Vitkov, que participou.
that participated. And now the question is, how can they E agora a questão é, como eles podem continuar avançando? Porque agora a bola está de fato nas mãos dos Estados Unidos, certo? Eles precisam conversar com os europeus e com a OTAN, e o Trump disse exatamente isso. Então, suponho que houve discussões sobre os próximos passos de alto nível, sobre a estrutura do processo, não sobre a implementação, não sobre o que pode ser feito no terreno, mas sobre como criar mais potencial para a desescalada, por menor que seja. Porque, novamente, os russos deixaram muito claro que não vão conceder um cessar-fogo. Eles vão seguir tanto pela via militar quanto pela via diplomática ao mesmo tempo, o que, claro, é exatamente o que os europeus querem impedir. Mas eles não têm nada. E os Estados Unidos, neste momento, parecem estar dispostos a dizer tudo bem, então vamos fazer desse jeito. Bem, eu acho que isso é... Sim, bem, sobre a questão bilateral, provavelmente é assim que os russos também veem. De fato, é uma oportunidade para os Estados Unidos também transformarem fundamentalmente as relações, porque meio que nos acostumamos a isso ser o normal, a confrontação interminável, porque já dura um século. Mas depois, Trump fez comentários dizendo que a Rússia é um país enorme, que há muitas oportunidades para trabalharmos juntos. Então, em algum momento, você deve começar a avaliar o que realmente nos divide. Quero dizer, os britânicos também costumavam fazer essa pergunta. Estamos sempre em conflito, mas na verdade não temos tantos interesses concorrentes assim. Por que estamos sempre em conflito? Voltando ao século XIX, essa questão já era levantada. E eu acho que essa é a mensagem que os russos talvez estejam tentando passar para os americanos. Que na Europa, estamos basicamente ainda vivendo sobre as bases ou relíquias da Guerra Fria. Ou seja, depois da Guerra Fria, redividimos o continente, remilitarizamos as linhas divisórias. Agora estamos competindo para decidir onde traçar essas linhas divisórias. E isso não vai ser resolvido. Então faz mais sentido, em vez de sermos tão eurocêntricos. Por que é necessário? Porque, como você disse, não é necessário. Os americanos não querem permanecer na Europa, pelo menos não com tanta força. Eles querem mudar o foco, como dizem. Querem mudar o foco para a Ásia, o que significa que precisam se afastar de algum lugar. E esse lugar é principalmente a Europa. Os russos também já deixaram de lado, em grande parte, as ambições de uma grande Europa. Eles veem que suas principais parcerias militares, econômicas e políticas estão voltadas para o Oriente. Novamente, esse grande projeto eurasiático. Então faz sentido que suas relações não fiquem reféns do conflito que ainda está acontecendo na Europa. Mas acho que eles ainda reconhecem que isso precisa ser resolvido, porque sempre será uma sombra sobre eles. Só quero comentar rapidamente sobre o que você disse a respeito do Berlitic, Brian Berlitic, porque eu meio que concordo com parte do pessimismo dele. Ou seja, acho que os americanos reconhecem as realidades multipolares. Eles reconhecem que não podem enfrentar Rússia, China, Irã, todo mundo, ao mesmo tempo, porque isso está criando o pior pesadelo de Kissinger. De fato, agora eles estão empurrando o Irã para isso também, e a Índia também, por meio das sanções. Mas onde concordo com Brian Belichick é que ainda acho que os americanos têm ambições hegemônicas. Então sim, realidades multipolares, mas ambições hegemônicas. Portanto, eles não vão ter relações completamente boas com a Rússia. Mas, se puderem terceirizar o cerco ou a hostilidade contra a Rússia para os europeus, ou seja, mais uma vez, terceirizar as armas, apenas vender armas para os europeus, e elas ainda serão gerenciadas pelos americanos. Ainda são os americanos que operam e, você sabe, rastreiam os mísseis e quem está matando russos. Mas se eles puderem lavar as mãos disso e chamar de europeu, então acho que farão isso. Eles não vão desistir dessa campanha contra a Rússia, e acho que esse é o objetivo principal. Vamos aprender a conviver com os russos no leste, mas vamos encontrar uma forma de confrontá-los no oeste. Então, não há confiança ali. E não deveria haver confiança, porque ainda não resolvemos as grandes questões. E desculpe.
No, absolutely right. And you know, the strength of Berlet's Não, argument absolutamente is that certo. it's long view, and E você sabe, a força do argumento do Berletic é que ele adota uma visão de longo prazo e tem muitas evidências ao seu favor, sabe? Até mesmo sobre o famoso botão de reinicialização com a Hillary Clinton e tudo mais. Quero dizer, como os Estados têm feito isso repetidas vezes. Mas uma coisa é que os Estados, ainda mais do que a Rússia, têm um processo de tomada de decisão muito fragmentado. E existem essas facções de fato, e nós as conhecemos. Seria errado argumentar que pessoas como Jack Matlock e outros especialistas em Rússia e União Soviética eram apenas neocons ocultos que sempre quiseram esse desfecho. Não, nós conhecemos Jack Matlock. E como é o nome dele, o grande, o do artigo hash, George Kennan. Essas pessoas foram muito importantes. George Kennan. These people, they were very important, they were very influential. And Eles foram muito influentes, e até certo ponto ainda são. Quero dizer, Jack Matlock ainda está por aí e continua sendo um ícone daquela época. Eles defendiam melhores relações com a Rússia e disseram nos anos 1990, não devemos expandir a OTAN. Isso levará a um conflito. Essa facção dentro dos Estados Unidos simplesmente perdeu o debate. Infelizmente, os moderadores, desde 1945, continuam perdendo o debate repetidas vezes. Eu argumento muito sobre isso, dizendo que nos anos 1930, os moderadores tinham os Estados Unidos. E hoje, os moderadores são chamados de isolacionistas. Eles não eram neutralistas. Diziam, precisamos manter os Estados neutros. Eles perderam esse debate de forma decisiva em 1945 e nunca mais conseguiram conter os Estados Unidos. Você tem esses debates. Até mesmo MacArthur no Japão, sabe, disse que o Japão deveria ser neutro. E então você tinha outras pessoas com visões muito mais expansionistas e militaristas, e elas queriam as bases. E aí você tem o que o Jeffrey Sachs nos conta sobre as pessoas que pensam o mundo como Brzezinski, como se fosse um maldito videogame, certo? E essa facção continuou vencendo o debate interno. Agora a questão é, isso vai continuar, certo? E se o Berletic estiver certo, então eles vão continuar vencendo. E atualmente estamos apenas vendo uma fase, certo? Mas existe a opção, ou a possibilidade de que estejamos vendo uma mudança genuína no equilíbrio de poder dentro dos Estados Unidos. De qual facção vence a outra, de como a política externa deve ser conduzida. E se formos otimistas quanto a isso, diríamos que, bem, agora estamos no início de uma mudança genuína por lá. Portanto, o equilíbrio multipolar de poder provavelmente também está surgindo dentro dos Estados Unidos. E essa mudança de postura está acontecendo agora. Não há como sabermos, só o tempo poderá nos ensinar isso. Mas acho que não devemos subestimar o fator da verdadeira luta de poder ideológica também dentro dos Estados Unidos. Acho que para a Rússia, algo semelhante também está acontecendo. Quero dizer, você tem Karaganov e outros, mas no final das contas, eles geralmente seguem os mesmos objetivos de política externa, mais do que nos Ethels, pelo menos do jeito que vejo. Sim. Bem, é isso. Quando eles veem que os americanos ainda estão matando russos, é claro que há raiva. Eles percebem que esses não são amigos. Mas você também precisa ser pragmático. Não há muito disso na Europa. Quero dizer, se eu faço um comentário aqui, acho que agora é do interesse do Irã obter armas nucleares. Isso não significa que eu queira isso, mas é preciso reconhecer a situação de segurança deles. Mas não há discussão sobre isso. Então, acho que é nisso que os russos são bons. Eles deixam isso de lado. Claro, estamos quase numa guerra direta agora, mas existem possibilidades, então vamos persegui-las. No entanto, na teoria realista, há essa suposição de que os Estados são inerentemente maximizadores de segurança. Eles querem maximizar sua segurança, nem sempre o poder. Mas o poder, é claro, é uma fonte de segurança. Você vai expandir seu poder até atingir um equilíbrio. E quando estiver equilibrado, então você vai focar na questão da segurança. Em outras palavras, você expande e expande. Mas uma vez que encontra resistência, então chega a um acordo. Caso contrário, se continuar tentando buscar mais poder, acabará com menos segurança.
Agora, acho que é aí que podemos estar. Novamente, sendo otimista. Mas o motivo pelo qual não há confiança, se você olhar para o último ano, é que nunca houve. Sempre que a OTAN encontrava alguma resistência dos russos, isso era visto como algo temporário, algo que, sabe, poderíamos superar. Então, por exemplo, quando a OTAN se expandiu nos anos 90, todo mundo sabia que os russos iam reagir muito mal. Então, sabe, eles pensaram, bem, vamos criar esse ato fundador, OTAN-Rússia, em 97, para tranquilizar os russos. E até hoje, temos as citações do desculpe do Clinton, quando ele disse, deixa eu ver se entendi. A gente assina esse documento. Ele não nos obriga legalmente a nada. Se amanhã acordarmos e não quisermos mais seguir, podemos jogar fora pela janela. É tipo, maravilhoso. Isso está no livro da Sarot. É realmente o que ele diz. Então é a mesma coisa que o botão de reinicialização. Vamos fazer um reinício nas relações, mas já enquanto apertam as mãos, já estão planejando a próxima traição. Então sempre foram ofertas de paz muito falsas. Mas acho que desta vez parece diferente. E é por isso que os russos não vão aceitar um cessar-fogo. Porque um cessar-fogo seria mais uma concessão ou perda de vantagem, pelo menos considerando que eles estão vencendo. Você basicamente capitula na vitória. É algo muito estranho de se fazer. Mas, novamente, entendo o argumento de que tudo pode ser apenas uma enganação. Mas mesmo assim isso é diferente. Eu não sei. Existem dois níveis possíveis de engano. Um é o engano consciente, quando o governo Trump secretamente diz, vamos enganar os russos, do mesmo jeito que disseram ter feito com o Irã. Embora mesmo com o Irã ainda reste a dúvida. Isso foi real ou eles só inventaram essa história depois que os israelenses os pressionaram a atacar o Irã? Não podemos responder com certeza. Então, um nível de engano é esse do O outro nível é, claro, o engano institucional, em que o governo Trump realmente tem o desejo genuíno de encerrar essa situação. Mas o Deep State e a forma como os Estados Unidos funcionam, sabe, como um sistema político com eleições a cada 4 anos e depois ele vai perder o parlamento, quer dizer, o Capitólio, o Congresso, no ano seguinte, esse processo vai levar a que isso se torne uma promessa vazia ou uma casca vazia, certo? E esses são dois níveis diferentes de engano. Mas, no geral, a longo prazo, do ponto de vista externo, será a mesma coisa. Será os Estados Unidos fingindo que querem relações melhores, fingindo fazer um acordo com o Irã em 2016, certo, o JCPOA, e depois rasgando o acordo 2 anos e meio, 3 anos depois, esse tipo de não cumprir a palavra. E ambos tornam os Estados Unidos muito pouco confiáveis. Mas eu acho que os russos agora já entenderam que os Estados Unidos não são confiáveis quando se trata de promessas. Certo, porque eles já tentaram muitas vezes. Eles já tiveram boas intenções, muitas vezes. Também no Conselho de Segurança com a Líbia. Certo, ok, tudo bem. Vamos não vetar uma zona de exclusão aérea. E então, o que a OTAN faz? Ela simplesmente acaba de vez com a Líbia. E eles não caem mais nessa. Então, a diferença agora é que eles fazem as duas coisas. Eles usam o braço militar, o poder duro, sem fechar a porta para a diplomacia. Então, de certa forma, estamos de volta ao mundo do século XIX, onde a guerra é a continuação da diplomacia por outros meios, e a diplomacia é a continuação da guerra por outros meios. E você persegue ambos ao mesmo tempo. E eu realmente acho que a Rússia está relativamente confortável com isso. Não confortável, me desculpe. A Rússia chegou à conclusão de que é assim que as coisas são e é isso que eles têm que fazer. E eles conseguem jogar esse jogo. E os americanos ainda vivem nessa situação de faz de conta, nesse mundo de sonhos que eles também precisam manter para nos dizer, para a população em geral, que nós somos os mocinhos, que os Estados Unidos são o mediador, que os Estados Unidos trazem a paz e que é apenas um poder intermediário. Ainda estamos nesse mundo de faz de conta, mas lenta e seguramente até o Ocidente está sendo forçado a reconhecer que essa não é a realidade.
E a questão é, quanto tempo vai levar até que também no Ocidente tenhamos uma compreensão mais realista do que realmente estamos vivendo? Dá para ver como nossa mídia ainda tenta nos fazer acreditar nessa estupidez de conto de fadas do novo Hitler sentado em Moscou e em Gaza, na verdade, certo? E que os cavaleiros brancos precisam salvar o dia. Mas isso está desmoronando. Felizmente, está desmoronando. But it's crumbling. Luckily, it's crumbling. É isso que me irrita tanto. Não há uma discussão ou avaliação honesta. Por exemplo, o principal slogan que você vê agora na mídia para denunciar que, bem, Putin não quer paz é: bem, você sabe, se ele quisesse paz, por que ainda está bombardeando a Ucrânia? Isso é uma prova conclusiva de que ele não quer paz. Mas esse é o único motivo pelo qual existem negociações. Se eles não estivessem vencendo, por que sequer consideraríamos suas exigências? Quero dizer, as exigências russas. Para ser justo com os ucranianos, isso é uma exigência enorme, que também é humilhante de várias maneiras. Quero dizer, como disse Arestovich uma vez, o assessor de Zelensky, em 2019, se quisermos entrar na OTAN, primeiro temos que derrotar a Rússia. Nossa adesão virá como resultado de uma grande guerra. E você sabe, eles não estão conseguindo a entrada na OTAN. Perderam tantos homens. Perderam 20% do seu território. Isso tem sido. E agora estão sendo pressionados, em um acordo de paz ou numa derrota, a aceitar que não vão conseguir nada do que queriam. Isso é, e é muito difícil imaginar como a Ucrânia pode realmente se recuperar depois disso. De fato, eles podem acabar se voltando uns contra os outros. Todas essas diferentes facções. Então, eu entendo porque isso é um pedido enorme. Enorme. Mas isso também é resultado de como insistimos nisso por 35 anos. Não estaríamos discutindo nada disso se eles não estivessem vencendo. Então, a ideia de que eles abririam mão das razões para... Qual é o sentido disso? Ontem, os britânicos ainda estavam falando em enviar tropas, como se fosse possível chegar a um cessar-fogo. Isso, sabe, isso é absurdo. Mas eu acho, sim, minha última pergunta para você, no entanto, foi: Trump fez um comentário que foi, sabe, havia uma grande questão sobre a qual não conseguimos chegar a um acordo, e não há acordo até que tudo esteja resolvido. Então eu não descartaria que eles não conseguiram chegar a nada. Eu só acho que, sabe, se você tem 10 ou 15 coisas para resolver, você não fecha 12 ou 13 e diz: ok, vamos fazer um acordo aqui, e o resto a gente resolve depois. Eles parecem querer um acordo completo, um pacote fechado. Então não tenho certeza se nada foi acordado, ou se só restaram algumas questões não resolvidas. Mas o que você acha que eram essas grandes questões em que eles não conseguiram chegar a um acordo? É a questão da neutralidade? A questão territorial? Como você vê isso? Eu acho que, sabe, meu palpite é que os Estados Unidos, a administração Trump, o principal objetivo deles era basicamente convencer os russos a concordar com o cessar-fogo, porque eles falaram tanto sobre ter discutido isso com os europeus, certo? Então isso teria sido a joia da coroa, ou o grande objetivo. E os russos provavelmente já tinham rejeitado isso antes mesmo. Mas por que não tentar? Então, de certa forma, quando Donald Trump disse não há acordo, até que haja um acordo, acho que ele estava se referindo à Ucrânia. Mas além disso, a situação inegável agora é que temos essa reunião, que temos as ligações telefônicas, que temos a diplomacia acontecendo, que temos Vladimir Putin elogiando os Estados Unidos, que temos Trump elogiando o relacionamento que eles estão construindo. Então isso está indo na direção certa nesse sentido, certo? Os trilhos finalmente estão apontando para a desescalada. E nesse sentido temos um resultado, certo? Só não é algo concreto. Assinava, não é você possa colocar sem nome. Mas temos próximos e vamos esperar algo positivo. Ainda acho que os americanos estão muito presos à ideia de que é preciso ter uma vitória de curto prazo, certo? Que alguém precisa ganhar e, para isso, alguém precisa perder. Dá para ver como eles estavam enquadrando a situação.
como a mídia dos Estados Unidos está enquadrando isso. Quem ganhou? Quem perdeu? É uma maneira estúpida de ver a ideia de jogo de soma zero. Os russos não estão jogando esse jogo, mas acho que eles conseguiram fazer com que a liderança dos Estados Unidos e o governo Trump, e pessoas como Wilcoff e outros, passassem a enxergar as coisas de uma forma mais sutil, como apenas negociações comerciais. Nesse sentido, Donald Trump racionalizando isso como uma negociação por um acordo, ele entende que ainda não terminou. Então, é preciso continuar. E eu realmente espero que ele ainda tenha o apoio político nos Estados Unidos, porque outros comentaristas também apontaram que agora é uma janela de ouro, já que o Congresso está em recesso. E Lindsey Graham está, de certa forma, sob controle, pelo menos por enquanto, porque também está ameaçado em seu estado natal para a reeleição. Então, neste momento, a facção neoconservadora está historicamente fraca. Ele precisa aproveitar isso daqui para frente. A questão é, será rápido o suficiente? E talvez um último ponto da minha parte. No final da Primeira Guerra Mundial, você sabe, uma das maiores mudanças no mapa europeu foi, claro, o Império Austro-Húngaro. E isso definitivamente desapareceu em todas as suas formas anteriores após a Segunda Guerra Mundial. E veja bem, hoje o que chamamos de Áustria. Em 1914, a ideia da Áustria atual seria chamada de Áustria residual, e as pessoas diriam que essa Áustria residual nunca conseguiria sobreviver assim. E hoje a Áustria vive em paz, perfeitamente feliz dentro da União Europeia. Não vejo motivo para que uma Ucrânia transformada não possa alcançar o mesmo. O que precisamos, onde precisamos chegar, é ter uma visão comum para o futuro da Ucrânia. E os russos, na verdade, já disseram isso. A futura arquitetura de segurança da Europa também precisa levar em consideração as necessidades de segurança da Ucrânia. Nós não estamos no ponto em que os russos querem erradicar a Ucrânia. Eles nunca quiseram isso. Eles ainda não querem. E o futuro da Ucrânia, a forma como a Ucrânia será nas próximas décadas, ainda não está definido. Podemos ver que Kiev obviamente tem uma opinião muito diferente sobre como deveria ser, mas as realidades do campo de batalha são muito difíceis de reverter. É quase impossível desfazer em negociações o que foi estabelecido no campo de batalha. Então as negociações realmente difíceis ainda estão por vir. Gosto do que você disse sobre a noção infantil de que se alguém ganha, o outro tem que perder. Porque toda a razão de estarmos nesse problema é que no início dos anos 90, tínhamos acordos para uma arquitetura de segurança pan-europeia baseada na segurança indivisível. Ou seja, ninguém deveria aumentar sua segurança às custas dos outros. Abandonamos tudo isso. E 30 anos depois, é claro, estamos mais ou menos inevitavelmente em um conflito desse tipo. Mas você ainda vê isso também dentro do governo Trump. Claro, não tenho certeza de como eles se sentem, se isso é apenas o que precisam apresentar ao povo para conseguir o apoio da classe política. Mas não sei se você viu a foto que a Casa Branca escolheu postar, em que Trump aparece em pé, meio que pairando sobre Putin com o dedo no peito dele, como se fosse o macho alfa colocando os russos em seu devido lugar. Quero dizer, essa ideia de que paz e diplomacia envolvem os outros, se submetendo a nós, vai contra o princípio de realmente aumentar a segurança mútua, levando em conta os dois lados. Mas não é só com os russos. Eles fazem isso com o México, com o Canadá. O Trump tem um discurso em que ele diz, olha, quando a gente diz ao México o que fazer, eles fazem. Quando a gente diz ao Canadá o que fazer, eles fazem. Mexico what to do, they do it. When tell Canada what to do, they do it. And they're very happy. Trump's words, everyone came. E eles estão muito felizes. Nas palavras de Trump, todo mundo veio beijar a bunda dele por causa das tarifas. Que você tem todo mundo na fila para você. Que isso é diplomacia. Acho que, como você começou dizendo, a entrada no mundo multipolar é um processo de aprendizado. Como lidar com outros países, especialmente as grandes potências, China, Rússia, como iguais.
Mas, novamente, é por isso que acho que a diplomacia precisa ser um processo longo, porque temos que desaprender algumas coisas dos últimos 30 anos e reconsiderar. E sim, acho que esperar que tudo fosse resolvido em algumas horas no Alasca foi provavelmente um pouco otimista demais. Então, de qualquer forma, Pascal, muito obrigado. Anyways, Pascal, thank you so much. Obrigado, Glenn.